O que temos hoje, Rose? O que você traz para a gente aqui de atualizações da política para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também? Vamos lá, Rafael, bora começar por essa situação da prefeitura. Eu vi que você estava comentando agora há pouco a questão da greve dos ônibus, da greve dos motoristas dos ônibus, e claro que isso tem uma consequência na imagem da administração do prefeito Davi Almeida. E olha que isso não acontece também fora, semana passada, outro episódio relacionado à questão do transporte também fazia reclames em relação à prefeitura. Eu só destaco um ponto que sempre me chama a atenção como repórter, deve chamar a atenção sua também como jornalista. Os problemas da cidade de Manaus, eu não estou minimizando responsabilidades, não estou, mas veja, os problemas da cidade de Manaus são muitos e não são de hoje. Mas você vê que em alguns momentos os trabalhadores só conseguem destravar para trazer à tona esses problemas em circunstâncias específicas. É preciso a gente prestar atenção. Então, assim, em alguns momentos há uma série de reclamações e denúncias, em outros um silêncio total. O que segura e o que destrava esse tipo de manifestação em relação a problemas que existem? Não estou negando a existência dos problemas, tampouco a necessidade e a legitimidade dos trabalhadores de se manifestarem. Eu estou fazendo uma pergunta para todos nós, para que a gente consiga compreender que algumas forças maiores, que não têm como interesse a melhoria, muitas vezes, da cidade, de um lado e de outro também, político, bom, elas só se movimentam conforme o interesse delas. Geralmente o interesse no período de caminho eleitoral, vamos colocar desse jeito. Está deflagrado já de algum tempo, todo mundo já percebeu o processo de disputa pela Prefeitura de Manaus. Então, a gente não pode ser inocente e não perceber alguns detalhes. Inclusive alguns detalhes em relação à orquestração, à manipulação dos problemas que a cidade tem. O que importa dizer isso? É que quando é usado com esse objetivo, dificilmente, após todo esse processo, inclusive eleitoral, nós teremos o problema da cidade resolvido. Porque esses problemas, eles são manipulados e orquestrados politicamente e eleitoralmente para atender o interesse desses grupos, hora de um, hora de outro, e a população se dane, porque nós todos continuamos com os mesmos problemas. Acho que tem essa importância de falar, Rafael. Você quer acrescentar alguma coisa? Muito bem colocado, Rose, concordo plenamente, né? A gente vem falando também bastante sobre essas questões, quando aparece uma situação na cidade de Manaus, que são problemas que vêm de várias e várias administrações. Claro, obviamente, há a responsabilidade de quem assumiu o compromisso, de quem se disponibilizou a concorrer numa eleição para resolver esses problemas. E a gente, obviamente, vai trazer e falar sobre responsabilidades e cobrar também. Mas são problemas de muitas e muitas administrações, né? E como você falou, a gente observa um silêncio em relação a alguns assuntos. Faz um tempo já que a gente não ouvia falar, por exemplo, dessas greves surpresa de ônibus, né, que acontecem na cidade de Manaus. Eu já tive a oportunidade de cobrir muitos movimentos como esse. E aí, de repente, a gente vê isso acontecendo novamente. E é isso, concordo com você. Até destravar o PROAMA, o problema da água, da falta de água para a população, e até o Serafim também, ex-prefeito, ter a coragem de fazer aquele bando de tubulações que causou um prejuízo político danado para ele, mas essas tubulações levaram água a locais em que não havia água na cidade de Manaus. Até essas duas questões, que elas são históricas nesse problema, a falta de água era comumente utilizada por grupos de todos os lados para se reelegerem. Aí, quando o problema da água deixou de existir, deixou de faltar água em determinados locais, por falta de tubulação e por falta da distribuição, da captação de água, com a entrada do PROAMA, eles elegeram outros problemas como frequentes para manter esses problemas para uso deles, né? Mas não para o uso do interesse de resolver o problema da população. A gente precisa entender isso para quem a gente está cobrando e quem está utilizando isso contra os nossos interesses.